O professor, mudando de assunto, no texto que o professor passou para a gente ler, do senhor é a economia do negro no Brasil, o senhor fala bastante no texto que o trabalho assalariado na Europa não era possível sem o trabalho escravo. E a partir de uma citação do Grundrisse no Marx. E eu não entendi direito. O senhor podia explicar melhor um pouquinho, por favor? Em 1850, existia 500 mil trabalhadores fabris na Europa e uns 8 milhões de escravos na América. Quer dizer, o trabalho era um trabalho escravo, não era o trabalho fabril. O que eu quero dizer é que por que o trabalho fabril se desenvolveu? Em 1710, na Grã-Bretanha, a taxa de juros caiu a 10% ao mês. Foi quando o capitalismo ganhou impulso na Grã-Bretanha. Porque você, para fazer alguma coisa, você tem que fazer com o dinheiro dos outros. E somente se você tiver um retorno que permita pagar o dinheiro que você pediu emprestado, você vai fazer um empreendimento. 10% quer dizer que o cara ia vender o produto dele com 20%, 25% de lucro. Então, ele pode pagar os 10% da taxa de juros que ele pegou emprestado para produzir aquele produto dele. Começa a se expandir, portanto, meios de produção. Esses meios de produção são ao arbítrio de cada dono da produção. Isso caracteriza o roundabout, o capitalismo. O cara faz o que pode. Ora, nesse período, nós estamos no auge da escravidão nas Américas e na África. Então, se a gente pegasse o valor da produção feita pelos escravos em 1710, ou 1740, ou 1780, era maior do que o valor da produção capitalista na Europa. Por que a Europa tem a centralidade? Porque ela montou esse empreendimento colonial e ela retira o lucro do empreendimento colonial. Os produtos que saem da América ou da África para a Europa, eles são apressados pelos europeus, não são apressados. Aí eu venho o negócio do valor de novo. Não são apressados na origem. Né? Não é o dono da fazenda que diz, essa pedra de açúcar aqui, eu vou vender por R$25. Ele vai vender pelo preço que o Conselho Ultramarino colocou, que é R$5. Para ele vai compensar, porque ele tem que só pagar os escravos que vão substituir os escravos. Então, feita essa conta, mas o Conselho Ultramarino já fez a conta para ele. Está pagando um preço que ele vai ter lucro, mas vai ter um lucrinho comparado com o lucro da metrópole. Então, o apressamento não é de acordo com a força de trabalho que ele emprega. O apressamento é contábil, é político, é de fora para dentro. A dinâmica do sistema está fora. Isso multiplicado por N, porque isso passa no Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, se passa no Caribe, se passa nas plantações dos Estados Unidos, se passa na África do Sul, se passa na Nigéria, se passa por toda parte. Isso aplicado N vezes dá aquele jorro de riqueza em proveito do europeu. O europeu vai aplicar, inclusive, na transição da indústria artesanal, da manufatura para a fábrica e a maquinofatura. Isso se dá entre 1760 e 1840. O grande impulso de gastos que os Estados tiveram estão ligados com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa formou o primeiro exército nacional da história da Europa. Né? Os franceses recrutaram um exército de 500 mil homens, 1 milhão de homens, para enfrentar os alemães, prussianos, russos, espanhóis, todo mundo ao mesmo tempo. E os outros tiveram que bancar esses gastos. E quem tinha o dinheiro para emprestar, quem tinha o pano para vestir esses exércitos, quem tinha o ferro para fazer esses armamentos, essas espadas, esses fuzis, etc., era a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha financiou toda a guerra contra a França. Todo o bonapartismo foi destruído pela Grã-Bretanha. Os outros entraram com a carne, eles entraram com o canhão.
Esse processo jogou a produção industrial lá para cima. As guerras europeias, elas duram 25 anos, jogam a produção lá para cima. Tanto que em 1815, quando Napoleão é derrotado e é feito a restauração e ao Congresso de Viena, há em seguida a crise de 1818 e 1821 na Grã-Bretanha, que é a primeira crise capitalista da história. A primeira crise capitalista foi na Grã-Bretanha, porque ela teve que reconverter toda aquela enorme produção que ela tinha dedicado à guerra, ela teve que reconverter para uma produção civil ou para nada, porque não tinha nem comprador. A dívida do Estado inglês financiava o crescimento da burguesia. E, por outro lado, a dádiva colonial, porque tudo aquilo roubado das colônias, né? O Marx diz lá que a acumulação primitiva é roubo, pilhagem, né? E assalariamento. Então, nessas novas condições, o assalariamento vai avançar. Primeiro, a derrota da varíola, porque grandes concentrações urbanas, a varíola dava, morria gente como gato. Com a vacinação antivariólica, é permitido criar fábricas grandes, com 300 trabalhadores, 400 trabalhadores, e 50 anos depois chegariam a 3.000 trabalhadores, 1.500 trabalhadores. E o dinheiro colocado nessa fábrica é o dinheiro que vem do tráfico de escravos. É o dinheiro que vem dos ganhos de guerra. E aí você tem essa expansão e logo você vai ter outro grande conflito, que é a Guerra Civil Norte-Americana, você vai ter outro grande conflito, que é a Guerra da Crimeia, que é aí que nascem os oligopólios e os monopólios. Porque vai havendo concentração de riqueza na mão de grandes empresas que conseguiam resolver os problemas. Quem produz mais fuzil mais rápido e entrega a encomenda mais rápido. Essa fábrica ela vai crescer. A outra que não consegue acompanhar o ritmo dela, porque o fuzil não é tão bom, ela vai quebrar ou vai ficar vegetando. Então, vai dividir o capitalismo em dois patamares. Um das grandes fábricas e outro das fábricas menores que concorrem entre si. As grandes concorrem entre as grandes. Então, tudo vai tomar um caminho diferenciado. Esse caminho diferenciado é o que você lê lá quando você estuda a Revolução Industrial, quando você pega lá aqueles materiais todos lá do Hobsbawm, do Mantoux, você vai achar isso lá, né? Agora, como isso se dá? Se dá num espaço que vai de 1760 a 1840, o primeiro impulso. E o segundo impulso, de 1860 a 1890. E o terceiro impulso, de 1890 a 1929. Né? São os três momentos da Revolução Industrial, o que nós podemos chamar de três revoluções industriais que ocorreram. Né? Os historiadores podem chamar de momentos. Que aconteceu, depois outros chamam logo de primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução. Hoje já estamos na quinta revolução. Né? Aí depende da metodologia que o cara adota, a classificação que ele quiser dar. Mas o quadro é esse. O capital, ele se acumula graças à escravidão. Se você pensar que lá por volta de 1800... Tem um ponto importante aqui. Um trabalhador que sai lá em 1740 ou 60, numa condição de artesão, trabalha para si próprio, o salário dele é visual, não estou dizendo que esse número corresponde. Vamos dizer que ele ganhe 100. Como não tem salário, ele ganha como resultado do trabalho dele oficinal. Ele, em 1760, ele está ganhando 100. Em 1840, ele está ganhando 30. 28, 25. Então, se você pegar as pendentes salariais de 1760 a 1840, elas vão caindo, caindo, caindo. Por quê? Porque o trabalhador que ganhava aquilo em 1760, ele é um artesão. O artesão faz todo o processo do produto sozinho. Quando você chega em 1840, ele é um operário fabril. As máquinas estão fazendo...
Ele está assessorando a máquina. Ele virou cafetão de máquina. Ele está cafetinando a máquina dele. A máquina está fazendo, ele está ajudando a máquina. Só que ele não fica com o lucro da exploração da máquina. Quem fica é o dono da máquina. Então, por isso que o salário dele vai caindo. Porque cada vez mais eles precisam de trabalhadores, não de conhecedores. Porque eles vão cortando as fases da produção em várias fases menores. Se a máquina no começo faz uma fase só, ela precisa de um operário que foi artesão. Porque a máquina faz uma fase, ele faz outra, entra noutra máquina que faz outra fase. Mas, à medida que a máquina vai fazendo a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, ele é só um acompanhador da máquina, alimentador da máquina, lubrificador da máquina, etc. Então, não precisa essa habilidade toda, esse treinamento todo. Em 1 ou 2 dias lá, ele já aprendeu. Se vira aí, senão você perde a sua mão. Fica aí nesse troço aí, se vira. Ele vai vendo os outros e vai fazendo. Então, o nascimento do proletariado é o nascimento de uma mão de obra barata. Porque se lá em 1760 o trabalho dele vale tanto quanto o trabalho de um escravo, ou mais que um trabalho do escravo, a única defesa que se fazia contra o escravo era o trabalho que era feito por um artesão civil europeu, era ensinado para 3 ou 4 escravos. O trabalho é dividido em 3 ou 4 fases para o escravo. Um escravo fazia a fase A, o outro B, o outro C. Que aí o escravo tinha menos competência que o artesão que estava treinando ele e ensinando. Mas o valor desses escravos era, somando A mais B mais C, ele ganhava. Ele gerava um produto maior que o do artesão. Quer dizer, se ele recebesse, o valor da mão de obra dele seria maior. Se ele recebesse. Aí o que acontece? Em 1840, o trabalhador fabril se tornou tão barato que o trabalho dele é mais barato que o trabalho do escravo, necessariamente. Está muito mais barato. E é por isso que não é preciso mais do escravo. Porque o trabalho do escravo pode passar a ser feito por máquinas e feito por assalariados. Então é por isso que vão expulsar. O Bill Alberdi é de 1845. E o fim da primeira Revolução Industrial é 1840. Encostado ali. Eles vão acabar com a escravidão. Não precisa mais da escravidão. Para apanhar algodão no campo, você ainda precisa, porque você não tem uma máquina que puxa o algodão da plantinha. Mas você vai selecionando o trabalho. E os escoceses estão fabricando cada vez máquina para substituir mão de obra. Cada vez mais. Existem os contratos dos fazendeiros brasileiros com as indústrias escocesas. Olha, eu quero uma máquina para apanhar café, eu quero uma máquina para torrar o café. E os caras vêm no Brasil, estudam o problema e fabricam as máquinas e exportam para o Brasil. Vem montar aqui tudo, quer dizer, é tudo encaixado, não existe essa desarticulação imaginária, aparente.